avião ou automóvel? Você está andando de carro ou de avião? Eu estou falando aqui, quero falar aqui sobre os dois homens, o homem Adão e o homem Cristo, o homem segundo a terra e o homem segundo o Espírito. E nessa viagem do Evangelho só se é possível por avião. O avião é de cima, o automóvel é de baixo. E esses dois carros, nessa minha analogia aqui feita, representam os dois homens. E haverá então duas leis. O carro é guiado na terra seguindo as leis de trânsito. Então o motorista guiará esse carro. Tudo é movido por leis, quer sejam leis visíveis ou invisíveis, mas nessa comparação simples, então vemos os carros andando seguindo as leis. O sinal fecha, ele para, tem um quebra-mola, se reduz a velocidade, tem as curvas. Então o veículo é guiado por essas leis de trânsito. Na parte da aviação eu não sei muito a respeito, mas sei que também existem leis e regras onde o avião segue ali toda essa programação. Há um piloto, existe o piloto automático, então tem todo um procedimento, mas que tudo resume-se a leis. Você pode acompanhar Romanos 7 e Romanos 8, Paulo falando sobre duas leis. Então, nessa analogia, você pode trazer essa aplicação sobre dois homens, sobre esses dois veículos, o carro e o avião. Enquanto Romanos 8 vai dizer que a lei do Espírito me libertou da lei do pecado, nós vemos que na lei do pecado, se tratando do processo da libertação, a lei do pecado é primeira, porque você nasceu primeiramente na carne. Então você está andando de carro, mas você precisa ir para o avião. E você não pode estar no carro e no avião ao mesmo tempo. Você não pode estar andando nos dois veículos ao mesmo tempo. Então como entender, como diferenciar isso? Quando o novo homem é gerado em você, não significa que você já vai sair da terra e então viver só em glória. O mesmo Paulo vai dizer que desejava exatamente isso, porque ele já estava pronto. O mesmo Paulo vai dizer que é muito melhor estar com Cristo. No entanto, esse mesmo Paulo nos faz saber que não era ele mais quem vivia. E esse é o ponto. Nós precisamos chegar a essa posição onde não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Isso representa um posicionamento cristão. Isso representa a ressurreição de Efésios 2. Estarmos entronizados em Cristo, ressuscitados, não mais em obediência à vontade da carne e dos pensamentos. Nós precisamos do Evangelho completo. Nós não podemos ignorar Romanos 7, mas não podemos permanecer em Romanos 7. Nós não podemos ignorar que somos pecadores por natureza e que também vivíamos na prática do pecado. Até mesmo quem nunca fez essas coisas da natureza carnal. O próprio Paulo é um exemplo disso. Ele foi circuncidado com 8 dias e ele viveu ao pé da letra tudo que a lei dizia. Ele alcançou o grau de fariseu, essa classificação máxima ali da lei, que é considerado perfeito, irrepreensível. No entanto, tudo isso é esterco, porque esse mesmo Paulo traz esses ensinamentos tão maravilhosos do Evangelho.
todos os homens estão destituídos da glória de Deus, que nenhuma carne pode se salvar diante de Deus, porque não há salvação para carne e sangue. A salvação é em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus você é nova criatura. Em Cristo Jesus você entra nesse avião que te leva ao seio do Pai. O veículo vai apontar para a terra, o que é terreno. As denominações, as religiões, sejam elas quais forem, todas elas são da terra, são terrenas, são do homem. O que nós precisamos é dessa espaçonave, desse espírito que me liberta da lei do pecado. E uma vez que eu estou liberto da lei do pecado e da morte, significa dizer que Cristo vive em mim, que não vivo mais eu, conforme o próprio texto diz. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, porque não anda segundo a carne. Isso não tem que ser polêmico, isso é muito simples. Agora, tudo bem, Cristo vive em mim, eu estou em Romanos 8, significa que eu não vou mais pecar? Significa que eu não vou mais falhar? Que eu não vou mais ter deslize? De modo algum. Não significa isso. Significa que a fé está em mim desenvolvida e que eu estou posicionado e assim devo me manter. Agora, claro que enquanto estou nesse tabernáculo terreno, há sim possibilidades de eu falhar, de eu viver a carne. Há sim essas possibilidades. O que confirma eu de fato já ter ressuscitado com Cristo, Cristo viver em mim, é no dia que eu falhar, imediatamente eu estou em tristeza segundo Deus. É eu vencer o meu eu. A tristeza segundo Deus opera a vida. Agora, se eu tento me enganar, tento tapar o sol com a peneira, tento viver uma vida falsa, então eu não tenho o Espírito. Então eu ainda não provei de fato desse novo homem, porque eu estou vivendo uma farsa, eu estou sendo um avestruz, eu estou tendo os conhecimentos de Deus, mas não estou sendo praticante dos mesmos. Não convém que isso seja assim. E tudo é uma obra do Espírito. E vem do próprio Espírito essa concordância. Vem do próprio Espírito eu admitir que eu preciso dele. Vem do próprio Espírito essa força, essa lei que me liberta dessa outra. E assim eu posso glorificar a Deus vivendo e andando em Espírito. Essa é a proposta do Evangelho para a nossa salvação.